A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. A paz do Senhor Mauro Malafaia Oficial. Antes de a gente começar para mais um vídeo, deixa seu joinha aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem, comentem. Venham fazer parte da nossa família Missão Atalaia. Venho aqui agradecer hoje também, primeiramente a Deus e depois a vocês aí, que nós somos, vem crescendo cada dia mais na família aqui, na nossa família, na nossa Missão Atalaia, pregar o verdadeiro e genuíno evangelho do Senhor aqui no canal Mauro Malafaia Oficial. Estamos com 261 inscritos, esperamos chegar aos 500 brevemente, né? Esse canal já foi aberto há um certo tempo, só que eu tinha parado com ele, por questões pessoais, mas aí tem uns 3 meses que a gente vem aí, 3, 4 meses que a gente vem colocando vídeos aí, reformulando o canal, e aos poucos a gente vai, melhorando cada vez mais. Confesso que falta equipamento, falta tudo, né? A gente usa a luz do dia aqui e a lanterna do próprio celular para a gente poder estar trazendo um pouco de luz. Hoje mesmo estamos sem energia aqui, então vamos lá. Estamos na base do Power Bank aqui, que tem uma carguinha nele ainda para poder carregar aqui e levar o conteúdo para vocês. Tá tendo muito problema de queda de energia. Tem uns 3 dias aqui que tá tendo queda de energia. Então tá muito difícil aqui a situação, né? Mas vamos lá. Vamos falar em Romanos 6. Romanos 6, no capítulo 6, no versículo 12 em diante. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. No entanto, apresentai os vossos membros, nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade. Antes apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Porque pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? É uma pergunta, né? De modo nenhum. Ele já responde aqui, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado da morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que tendes sido servos do pecado, não tendes sido servos, mas graças a Deus que tendes sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma da doutrina que fostes entregues, e libertos do pecado foste feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentar-se os vossos membros para servirem à imundícia, a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação, porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça. Que fruto, pois, tinhais daquelas coisas de agora, de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é morte. Fácil não, né? Mas agora, libertos do pecado, e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto em santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. É um texto grande, né? Mas vamos lá. Vamos lá para não perder tempo. Não reine, portanto, o pecado, nós estamos no 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Quer dizer, o crente agora não pode, não reine. Portanto, o pecado no vosso corpo mortal, na vossa carne. Por quê?
para lhe obedecer em suas concupiscências. Quer dizer, se não tiver fé na cruz, o corpo vai para onde? Vai servir do quê? De instrumento, né? Serve do quê? De um instrumento ao quê? As coisas pecaminosas. Nem tão, vamos pro 13, nem tão pouco apresentei os vossos membros, né? Corpo, né? Mortal, ao pecado como instrumento do quê? De iniquidade, de natureza pecaminosa. Então não apresentei os vossos corpos, os vossos membros, para quê? Para servir de instrumento para essas coisas erradas. Antes apresentai-vos a Deus, né? Ao Criador, como vivos dentre os mortos. Porque fala vivos como dentre os mortos? Porque os mortos estão aqui largados, né? Estão aí no mundo perdidos como corpos mortos. Eu costumo dizer que parecem zumbis, né? Eles parecem que não têm vida própria, não têm vontade própria, né? Seguem ali seu instinto do pecado, então vivem aí perambulando pelo mundo, fazendo dos seus corpos, como diz na palavra, do seu corpo físico, que é instrumento para a maldade, para as coisas más, para as concupiscências da carne, para as iniquidades, né? Para a natureza pecaminosa. Entendeu? Vamos lá. Mas antes apresentáveis a Deus, como vivos entre os mortos. Então nós estamos vivos por quê? Porque nós aceitamos Jesus. Confiamos, temos fé somente em Cristo e na cruz. Então nós estamos vivos entre os mortos que perambulam pelo mundo, que não aceitaram Jesus. Vamos lá aqui terminar. Nossos membros a Deus como instrumento do que? De justiça. A justiça é o que? Instrumento do que? Da obra concluída de Jesus lá na cruz, né? A obra, nossa fé nessa obra concluída, o que que é? A justiça do Senhor, a justiça foi feita lá na cruz do Calvário, então é uma obra concluída. Então nós apresentamos o quê? Como instrumentos de justiça, do que? Vivendo e pregando Cristo e a cruz. É isso que está dizendo. Vamos lá para o 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Quer dizer, se você estiver firme lá dentro das coisas do Senhor, o pecado não tem força, pois não estáis debaixo da lei. Quer dizer que por qualquer tipo de lei, nós não vivemos por qualquer tipo de lei, nós vivemos pelas leis de Deus. Então, por mais que seja boa a lei humana, por mais que as leis da terra sejam boas, nós não estamos sujeitos a elas, estamos sujeitos às leis de Deus. Cumprimos as leis, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cumprimos, pagamos impostos, fazemos todas essas leis, cumprimos as leis, não pode isso, não pode aquilo, mas a nossa lei é o que? Da glória, então é a da justiça de Cristo. Então, entenderam agora? Então, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, né? Então vamos lá. Mas debaixo da graça. Aí sim. Então nós estamos o quê? Sujeitos o quê? À graça. Logicamente que se nós mexermos com a lei da justiça dos homens e fizermos qualquer coisa errada, nossos corpos se viram o quê? De instrumentos o quê? Para a iniquidade, para as coisas pecaminosas. Então, logicamente que nós teremos que pagar. Então não confundam. Mas, assim, vivemos debaixo da lei, respeitamos, cumprimos elas, mas a nossa verdadeira lei é o quê? A graça. Aqui, mas debaixo da graça. A graça é quando o crente exercita a fé em Cristo. Então, vamos lá. Eu notei alguma coisa. A graça de Deus flui para o crente de modo interminável. Só quando o crente exercita a fé em Cristo, a bondade de Deus, exercita pelo Espírito Santo por meio dele. É dada aos santos indignos dela. Quer dizer, nós não somos dignos, que está querendo dizer aqui, que nós não somos dignos dessa graça, desse favor que Deus tem por nós. Nós não somos dignos. Mas recebemos essa graça através do quê? Da fé. Qual a fé? Cristo na cruz, né?
Aí, por quê? Não, pois que. Aí no 15. Pois que, é uma pergunta, né? Pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Então, se pensarmos assim, não entendemos a graça de modo completamente errado. A graça de Deus nos dá liberdade, olha, presta atenção nisso, a liberdade para viver uma vida santa, porque libertos do pecado, podemos viver uma vida santa, de santificação. É isso o texto hoje. É, a mensagem é essa, santificação. Então está nos ensinando a nos santificar cada vez mais, né? Vamos lá. Que iremos pela fé em Cristo na cruz e não licença para pecar como alguns pensam. Não. Essa liberdade que nós temos em Cristo nos dá liberdade de pecar. Porque está aqui, como diz na palavra, nós colocamos o quê? Nosso corpo agora, então, debaixo da graça, da misericórdia do Senhor, Cristo, a cruz, lá, todo o efeito que Cristo pregou, viveu entre nós, morreu lá na cruz, colocamos, né? E essa graça, quando nós aceitamos Jesus, ela o quê? Ela nos traz essa paz e essa liberdade, né? A liberdade do quê? De não sermos mais escravos do pecado e não, como na primeira parte aqui, não entregarmos nosso corpo às coisas pecaminosas, às concupiscências da carne. É isso aí, entenderam? Vamos lá. Aí fala assim, pois que pecaremos por não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Logicamente, né? Não dá licença para pecar como alguns pensam, né? Não, lógico que não pecaremos. De modo nenhum. Aí ele já responde. Todo crente verdadeiro odeia o pecado. Então todo crente verdadeiro não gosta do pecado. Então ele fala o quê? Quando ele peca, ele mesmo já, automaticamente o Espírito Santo já, nele ele fala, opa, peraí, não, preciso pedir perdão, não posso fazer dessa forma, não é desse jeito, eu sou cristão, eu creio lá, eu tenho minha doutrina, que é a minha vida lá na cruz, em Cristo na cruz, acredito naquilo, a minha fé é essa, então não me dá liberdade para pecar, liberdade dá para viver. Liberdade, quando a gente fala, é porque nós, quando aceitamos Jesus, nós estamos libertos desse mundo pecaminoso, desse pecado todo. Então nós temos que lutar constantemente para que nós não venhamos a pecar, né? Porque nós vamos nos sentir constrangidos com isso, entendeu? De modo nenhum, né? Então, de modo nenhum pecaremos por não termos, estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Lógico que não, de modo nenhum. Vamos virar aqui. Vamos lá aqui. Vamos dizer assim, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Somos o quê? Servos do Senhor. Não sabeis vós que aqui eu vou apresentar-vos para ser servos, obedecer, sois servos daquele obedeceis? Então, somos escravos de Cristo. Somos o quê? Servos do Senhor, servos de Cristo. Ou do pecado para a morte, que era a segunda morte. Não, para quê? Para a nossa destruição, não perdermos a nossa vida eterna? Jamais. Ou da obediência para a justiça. Do crente é exigido que obedeça a palavra do Senhor. Então é essa sim, é essa parte. Ele não consegue fazer isso da própria força, mas apenas pelo entendimento de que recebe todas as coisas. Peraí, gente. Tá falhando a voz. Recebem todas as coisas por tudo, porque ele recebe todas as coisas pelo que Cristo fez lá na cruz pra gente. Então a gente sim obedece quem? A obedência à justiça. A justiça de quem? De Deus. A palavra de Deus, as coisas de Deus, o caminhar com Deus, né? É isso aí. Sua fé continua diária nessa doutrina concluída. Então, o Espírito Santo, que é o único que pode nos tornar
o que devemos ser, por fazer sua obra, pode fazer sua obra na nossa vida. Então, somente através do Espírito Santo, que foi nos dado aqui como Consolador, que nos direciona, é que podemos aqui exercitar essa justiça divina, viver debaixo dessa doutrina. Se não for através disso, né, tem como. Aí fala aqui no 17, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, quer dizer que você já largou lá, né, as coisas velhas ficaram para trás, o velho homem já morreu, obedecesse de coração a forma da doutrina. A forma qual a doutrina? Cristo e cruz. Salvação. Isso aí. A que fosses entregues e libertos do pecado, agora já fosses feitos servos da justiça. Qual que é a justiça que nós vemos falando aqui? A justiça divina. Agora nós vivemos debaixo da graça e misericórdia do Senhor. Tá? Vamos lá. Vamos para o 19. Falo em termos humanos, pela fraqueza da vossa carne. Nossa carne é fraca, é pecaminosa. Então nós temos que vigiar e orar todo o tempo. Ter cuidado com isso. Assim como apresentar-se os vossos membros para servir-se à imundícia, lá atrás, a maldade, para a maldade, lá atrás. Assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então vamos lá para nessa parte aqui. O que, como já várias vezes afirmado, só pode ser feito pela fé constante na cruz, não na outra forma. O que? Essa justiça. Entendendo que que é pela cruz e por meio dela que recebemos todas as coisas. E que o Espírito Santo, que é o único que pode desenvolver justiça e santidade em nossa vida, opera exclusivamente por meio da cruz. Essa santidade, gente, é nós nos purificarmos cada vez mais e largarmos cada vez mais, estarmos longe cada vez mais das coisas do mundo, dessas iniquidades. Então, a cada vez que você vai largando a parte pecaminosa, o seu desejo pecaminoso, o seu desejo da carne, e vai largando para trás, cada vez mais você vai, né, crescendo em santificação, vai se purificando. É as vestes brancas que fala, que será lá terá vestes brancas. Então nós vamos nos limpando. A palavra do Senhor diz assim: aquele que tiver sujo, se suje mais ainda, mas aquele que tiver limpo, mantenha, cuide para que não caia e não suje as suas vestes. Então não vá, né, se limpe mais ainda. A palavra diz: se tiver sujo, suja mais ainda. Se tiver limpo, se limpe mais ainda. Quer dizer, se santifique. Por quê? Por que se santifique? Porque só herdaremos o reino de Deus através dessa nossa santificação. Qual que é a santificação? Largar o mundo pecaminoso e todas as coisas que atrapalham o nosso caminhar dentro da doutrina de Cristo, né? Vamos lá. Porque quando erais servos do pecado, lá no passado, estava livres da justiça. Do quê? Da justiça divina. Então você estava lá cego, não enxergava mais nada, né? Então, quando você estava lá no mundão, para você tava tudo bom, né? Tava tudo bem. Mas quando acertou Jesus, por isso que diz que para ser crente é difícil, né? Um dia eu vi o cara falando que já foi de tudo nessa vida. Mas diz que a coisa mais difícil que ele está tendo dificuldade para ser é crente. E é verdade. É isso aí. Que fruto, pois, tinhais daquelas coisas que agora vos envergonhais? Que fruto que você teve lá dos seus pecadão lá, da sua vida lá de imundícia lá? Porque o fim delas é a morte. Qual é a morte? Não vai ganhar a vida eterna. Vai ser lançado no lago do fogo junto com Satanás. Mas agora, libertos do pecado, longe já, praticando a justiça, a doutrina de Cristo, a justiça do Senhor. Feitos servos, quer dizer, escravos de Cristo mesmo, das coisas de Deus, escravos de Deus, servos de Deus. Tende o vosso fruto em santificação, que é o Espírito Santo efetuará, desde que a cruz seja sempre o objetivo da nossa fé. Então, quer dizer, nós vamos nos santificando e afirmando a nossa fé, reafirmando todos os dias a nossa fé. Então, eu digo que o processo de salvação e santificação é diário, gente. Eu vou lá no culto de santificação, eu vou lá orar, vou me santificar, vou me consagrar, vou me separar para Deus. Não, gente, vou jejuar. Não, é diário, é constante. É no seu falar, no seu andar,
nas suas atitudes, no seu caminhar pelo mundo. Você tem que estar livre, longe das coisas, iniquidades do mundo, das coisas pecaminosas. Então aí você vai se santificando. Por quê? Quanto mais você se vê livre dessas coisas do mundo, mais você se está livre dessas coisas pecaminosas, o que acontece? Mais você dá liberdade para o Espírito Santo atuar. Nós vamos ver aí, quer ver só? Presta atenção. De Deus, tende o vosso fruto em santificação e por fim a vida eterna. Quer dizer, nos limpamos aqui na terra, nos separamos para Deus, para o quê? Para ganhar o quê? A salvação, a vida eterna. É o que nós já vimos falando. Porque o salário do pecado é a morte espiritual, que é a separação de Deus. Quer dizer, quando nós nos separamos de Deus, nós estamos decretando já na nossa vida o que é a nossa morte espiritual e o lago de fogo para a nossa vida, o inferno mesmo, tá? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então é um dom gratuito de Deus para aquele que crê, para aquele que se santifica, aquele que se limpa, tá? É isso aí, o dom gratuito de Deus. É a vida o quê? A eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Como já dito, tendo isto, sem exceção, vem a nós por meio de que Cristo fez na cruz. Somente através disso podemos nos santificar de todo aquele processo da cruz que Jesus passou lá na cruz. Nós pegamos para o quê? Para ser o quê? Discípulos de Cristo, vivermos isso que Cristo viveu, aprendermos com os apóstolos, as cartas apostólicas, os evangelhos, o Antigo Testamento, que é a indicação para a cruz, e aprendermos tudo isso e sabemos que Cristo morreu na cruz por nós, que ele, o diabo foi vencido lá na cruz, que ele ressuscitou o terceiro dia, que ele subiu aos céus, que ele está lá à direita do Pai. Então, essa é a doutrina que devemos viver. Fora disso, não existe outra doutrina para a salvação. Apenas essa doutrina para a salvação. Tá? Porque o salário do pecado é a morte. E a morte é o quê? Se você não se santificar, não se purificar, não se limpar das suas coisas pecaminosas, eu costumo dizer, pensamentos ruins vai vir, o inimigo vai soprar, vai ali já lançar setas para que você saia do caminho do Senhor. A intenção dele é esse, carregar quanto mais gente, ele sabe que o tempo dele já está se acabando, que vai chegar a hora, não vai ter jeito, ele já sabe que ele perdeu. Mas enquanto isso não chega, o que ele está fazendo? Carregando milhares e milhares e milhões de almas para o inferno junto com ele. E muitos crentes, hoje em dia, estão caindo nessas lábias dessas falsas doutrinas aí, que nem nós já pregou sobre aqui, sobre as falsas doutrinas, os falsos profetas. Dá uma olhada aí na playlist de palavra missionária aí que vocês vão achar aí, sobre isso aí. Então, somente por onde? Então aqui, o objetivo aqui, ó. Aqui, vamos ler, vamos ver aqui. Que exige que a cruz seja feita objeto da nossa fé, dando assim ao Espírito Santo a liberdade de ação. O Espírito Santo só vai ter liberdade de ação na nossa vida quanto mais a gente se purificar, mais intimidade com o Espírito Santo nós vamos ter. Quanto mais você estiver se santificando, se separando das coisas do mundo, saindo fora das coisas pecaminosas, das iniquidades, das impurezas do mundo, das coisas pecaminosas, entendeu? Deixando o seu velho homem para trás e largando tudo aquilo que você fazia lá antes, agora você aceitou Jesus, agora é uma nova vida, debaixo do quê? Da graça e misericórdia, graça, favor imerecido e misericórdia do Senhor, que o Deus é misericordioso conosco ainda, porque por mais que sejamos pecadores, ele ainda vê graça em nós, né? E nos dá, nos tem o favor do que? De nos manter até vivo aqui, né? Sobre a terra. É isso aí. Somente através por onde? Para operar na nossa vida e produzir o fruto do Espírito, né? Que é os frutos do Espírito, que a gente já fez um vídeo sobre isso também. Então, para não ficar muito longo, não vamos estender muito mais. Mas entendam isso. Está falando aqui, a mensagem final é santificai-vos. Santificai-vos todos os dias. Tirai as suas vestes sujas para poder estar o quê? Vestindo uma branca, limpinha, né? Limpe-se cada vez mais. Apareceu um defeitinho ali, uma coisinha que você acha que
contrária às coisas do Senhor, o Espírito Santo automaticamente, ó, pá, vai vindo em você. Aí você fala, opa, preciso parar com essa prática, preciso parar com isso, preciso tirar esse defeito da minha vida, preciso não andar mais com essas pessoas, preciso não andar mais desse jeito, preciso não viver minha vida desse jeito, preciso melhorar a minha vida e santificar cada vez mais. Para quê? Para trocarmos nossas vestes sujas por vestes limpas para poder entrar no reino de Deus, tá? Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. O vídeo ficou longo, mas palavra longa, mas palavra bem edificadora sobre santificação, a purificação dos nossos corpos, para que nossos corpos não sejam o quê? Membros servindo ao pecado, mas sim ao reino de Deus. Amém.